compartilhar aqui na nossa página. 6 vídeos já sobre vida no campo. Compartilhar aqui também. Olá, boa noite. Deixa eu ver se os comentários estão aparecendo aqui. Toda vez os comentários não aparecem. Ah, eu nunca lembro onde é que bota o comentário. Acho que é essa bolinha aqui, não é? Isso. Deixa eu ver se eu consigo enviar algum comentário aqui. Oi. Eu só consigo enviar aí que aparece. Ah, aí foi. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Rafael. Rafael de Jesus. Seu touch é Ele é. difícil. Boa noite, Cristiana Keller Gomes. Boa noite, Cândido Martins. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos em mais uma live. Todas as terças a gente tem feito lives. Nesses momentos a gente tem feito sobre vida no campo, né? Mas futuramente a gente pretende abordar outros assuntos, né? Mas enquanto o tema de vida no campo não se esgota, a gente quer fazer o máximo de lives possível sobre esse assunto, né? Que tem ajudado muitas pessoas. A gente sabe e tem recebido muitas pessoas, mensagens de pessoas que querem ir para o campo, mas não sabem como, né? E a gente, não que a gente foi privilegiado, mas a gente passou por algumas etapas que hoje a gente quer compartilhar, né? Quer compartilhar com vocês, quer compartilhar com todos aqueles que têm o mesmo sentimento, desejo de ir para o campo, né? E juntos a gente vai aprendendo, juntos vamos aprendendo e podemos falar de erros que cometemos, que não queremos que os nossos irmãos cometam, né? Então, por isso a gente tem feito essas lives toda terça-feira, tá? Posso voltar aqui? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Olá, Ana Cristina, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Entramos agora no Instagram também. Amém. Seja bem-vindo, pessoal do Instagram, que Deus abençoe vocês, tá? Hoje nós teremos um tema muito bom, como escolher uma terra. Uma terra não é uma coisa simples, porque envolve somas de dinheiros, envolve bens. Geralmente a pessoa revende seu bem para adquirir uma terra. Então, esse é um dos assuntos que precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado. Porque se você errar no seu planejamento, pode ser que você venha a ter uma grande dor de cabeça futuramente. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal chegar. O Aquiles está dando os últimos detalhes ali, compartilhando para que mais pessoas possam saber que a gente está online. Olá, Cristina. É verdade, tema ótimo para hoje. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, algum questionamento, pode também fazer a pergunta aí. Se você tiver qualquer dúvida também pode fazer, tá? Relacionado ao tema de hoje, sobre como escolher uma terra, tá? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja multiplicada sobre a vida de todos vocês. Olá para quem está no Instagram também. Dê já uma boa noite aqui para o pessoal do Instagram. Vamos lá então, Harry? Sim, vamos começar então. Vou ajeitar mais a câmera aqui. Aí, pronto. Agora sim. Boa noite, você que está nos assistindo. Queremos agradecer pela sua presença em mais uma live que estamos fazendo. Que essa live possa ajudar você na sua caminhada espiritual, na sua vida.
E o nosso objetivo aqui é poder contribuir com as experiências que a gente tem tido na vida no campo, né, com cada detalhe, né, do nosso testemunho. A gente tem, às vezes tem alguma coisa para ensinar, alguma coisa para falar, né? Hoje nós vamos falar sobre como escolher uma terra. E por que esse assunto é interessante? Porque se você tomar uma decisão errada, pode ser que você fique com uma dor de cabeça por muitos anos, né? Então eu conheço famílias que tomaram algumas decisões erradas e até hoje ainda vivem com dor de cabeça. E também já vi famílias que compraram e tiveram que revender, né, suas terras. Mas revender uma terra, ainda mais no campo, não é tão fácil, não é tão rápido, né? Ainda mais porque se você for vender para outro adventista, ele logo vai saber por que você vendeu, né? Então ele também não vai querer entrar na mesma situação. Algumas citações que nós vamos ler hoje, eu tirei desse guia que tem sido muito divulgado, Guia da Propriedade Rural, né? Esse guia tem sido muito divulgado aí pela internet e tem algumas coisas muito interessantes nesse guia. Se você quiser, depois pode enviar um e-mail para a gente, iag.vidanocampo, que a gente envia para você para o seu e-mail, tá? Ou no WhatsApp também. Ou pelo WhatsApp também, se você quiser, pode ser pelo WhatsApp. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que aí nós vamos enviar para você, ó, Guia para a Propriedade Rural. Eu não sei quem foi que compilou, né? Mas tá bem compilado e são muitas citações da irmã White relacionada à localização, distância da cidade, tamanho, quantidade de pessoas, necessidade, como que tem que ser a casa, quando, quais os propósitos. É bom, vale a pena você dar uma lida antes nesse guia, né? Guia da Propriedade Rural, como escolher uma terra. Se você ainda não assistiu, nós fizemos já 6 lives sobre esse assunto, sobre esse tema, vida no campo, né? Então, uma das primeiras lives foi sobre o evangelismo, né? E a mudança para o campo. Será que há incoerência? Será que é possível? E ali nós abordamos todos os textos da irmã White, explicando que é possível sim ir para o campo e continuar pregando o evangelho, né? Inclusive a gente fez uma playlist, né? Exatamente. Na nossa página, no Facebook, tem uma playlist chamada Vida no Campo e tem todos esses vídeos, né? Até agora fizemos 6, este aqui já é o 7º vídeo. Tá? Então vai lá e confira depois todos os vídeos que já fizemos, né? O que levar para o campo foi a nossa última live, né? Se você perdeu, ali nós contamos experiências e dicas, falamos dicas ali de quais ferramentas você pode levar, eletrodomésticos, elétrico ou manual, qual que é o melhor. Então, nós abordamos ali quais os prós e os contras de você levar ferramentas elétricas ou ferramenta manual. E nessa última live que nós fizemos, você vai poder ver ali o que você pode levar. É um excelente vídeo também, bem prático, tá? E hoje nós vamos falar sobre como escolher uma terra. Você vai começar a sair a procurar terra. Será que esse é o primeiro passo? Hoje eu quero ir para o campo, então amanhã eu já pego o meu carro e vou procurar terra por aí? O que você acha, Kiris? Olha, é uma decisão muito importante. Qual que é o primeiro que envolve qual que seria o muitas primeiro coisas. passo, né, nesse momento aí? Ó, na minha opinião, o primeiro passo é buscar a Deus. O primeiro passo, porque a decisão de vida para o campo é uma decisão espiritual. Inclusive nós fizemos uma live sobre quais são os propósitos de ir para o campo. Não adianta você ir para o campo com uma mente urbanizada, uma mente diferente, uma mente errada. Então acredito que a vida no campo é sim uma decisão espiritual e que ela vai gerar consequências boas ou ruins. E algumas dessas consequências, se forem ruins, dependendo da consequência, da má escolha, é muito difícil de reverter.
causa danos espirituais, danos materiais. Já vimos casos de acabar com a amizade, com irmandade. Então, enfim, é um ponto muito delicado a se pensar. Então, eu acredito que o primeiro passo é oração. Você que está querendo ir para o campo, já tomou essa decisão e está pensando como vou adquirir uma propriedade, quais serão os passos, o que eu tenho que escolher, quais são os requisitos. Primeira coisa, oração. Ore ao Senhor, jejue, coloque, se você ora isso 2 vezes por dia, passe a orar 4, 6, 8, tá? Faça ali pedidos sobre isso, faça cultos, inclua esse pedido, porque é uma decisão espiritual. Amém. E Aquiles, o que você fala sobre, por exemplo, tem uma localização, né? Nós vamos agora falar sobre localizações, né? Para onde ir e tal. E se numa região já tiver muito adventista, vale a pena? Isso atrapalha? O que você acha sobre isso? O que você pode falar sobre esse assunto? Você quer dizer sobre aglomeração? Isso, sobre aglomerar, ir para uma certa região, ali tem bastante adventista, não tem problema, pode ir. Olha, inclusive nós até fizemos uma live falando um pouco sobre isso. No caso daquela live a gente fez sobre comunidade, Comunidade, né? Agora eu digo, por exemplo, Capitólio, já tem umas 30 famílias aqui, vale a pena a pessoa insistir em comprar uma terra aqui? Olha, se a gente for ler lá em Mateus 28, Jesus nos deu uma missão, ide pregar o evangelho. Existe uma citação que Ellen White, uma só não, né, várias, que ela diz o seguinte, nós, como cristãos, um dos nossos objetivos também principais é alcançar almas, é evangelizar. Então, o indicado é irmos para lugares onde não tem nenhum projeto, ou onde tem projetos, mas tem falta de obreiros, né? Ou onde a fé, o adventismo é fragilizado. Por exemplo, aqui em Capitólio, o Harry mencionou, temos aí em média umas 30 famílias aqui. Acho que agora tem até mais, né? A última vez que eu contei já faz um tempo, tinha 26. A última vez que eu contei já faz um tempinho, chegou alguns outros que eu nem conheço. O pessoal acha que a gente é uma comunidade, tudo junto. Não, todo mundo mora em lugares diferentes, o município é grande, é extenso, então moramos em vários locais diferentes um do outro. Tem irmãos aqui que eu nem conheço. Mas enfim, tem um município vizinho aqui, Vargem Bonita. Lá não tem uma presença adventista. Tem Guapé, que também é do lado, tem uma igreja lá, mas é muito fragilizada, tem pouquíssimos membros, precisa de suporte. Tem Piuí, que é uma cidade também vizinha, que colaram com o Capitólio. Tem adventismo lá, mas a mesma situação de Guapé. Muito fragilizado, muito pequeno, precisa de apoio. Tá? Então, o indicado vá para um lugar onde não tem projetos. Vá para um lugar também pensando nas almas, não apenas no seu bem-estar, não apenas no bem-estar da sua família, e nas situações favoráveis que te cercarão. Viver em comunidade é gostoso, ter amigos perto, irmãos da mesma fé, ok, é gostoso, é legal, é agradável, mas e como fica as almas? E como ficarão as almas que estão sendo negligenciadas pelo Brasil e mundo afora? Então é uma questão a se pensar e a colocar no lápis. A questão do evangelismo, precisamos evangelizar. Amém. A vida no campo, como mencionamos, é uma decisão espiritual, não apenas de benefício material e comodidade, mas também é uma missão. Precisamos pregar o evangelho. Então é uma questão a se colocar também em pauta. Amém. Muito bom. Eu queria ler uma citação da irmã White, que está em Testemunho para Ministro 254, relacionado a esse assunto também, que fala assim, aumentar e ampliar ou espalhar, né? Não só num lugar, dividir e difundir para lugares onde nada ou quase nada foi feito, né? Então está aí uma citação da irmã White também, né, falando que deve-se ampliar, né? Ampliar, espalhar. Devemos crescer, mas em lugares que
não tem nada, né? Lugares que precisam da nossa ajuda. Nós precisamos ser úteis, né, nessa terra. A Bíblia diz que não se acende uma lâmpada e põe ela debaixo da mesa. A vossa luz precisa brilhar. Agora deixa eu te falar uma coisa, Quiris. Vamos falar agora para os nossos irmãos o que seria ideal. Muitos dizem que só lugares onde tem montanhas que a gente deveria ir para o campo, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, né? Ir para o campo e ir para as montanhas. E aqueles lugares que são baixada, como é que fica? Existe alguma orientação nesse sentido? O que se pode dizer para a gente? É uma coisa que é verdade. No Espírito de Profecia, se formos ver, temos instrução para ir para lugares de preferência montanhosos, lugares mais afastados, né, de altitude, com clima ameno e tal. É uma realidade, mas isso entra naquilo que já mencionamos em 2 lives anteriores, ideal e real. Nem sempre vai ser realístico, E não quer dizer que não seja montanha, que o lugar é ruim. Não quer dizer. Sim, é verdade. Tá? Não quer dizer. E outra questão que eu questiono muito, sou até crítico quanto a isso, porque quando a gente fala de vida no campo, os irmãos mencionam muito isso, é muito taxativo, temos que ir para as montanhas, temos que ir para montanhas. E falando de Brasil, realidade brasileira, nem todos os lugares são montanhas. Se você pegar o centro-oeste quase inteiro não é montanha, se você pegar o norte, que é uma região extremamente extensa no Brasil, deve dar aí uns 40% ou mais do Brasil. Então, assim, não é montanha lá também. E não quer dizer que não é montanha, que todos os lugares lá são ruins. Como é que ficará a questão do evangelismo, de impactar essas almas, essas regiões onde não tem montanha? Como que vai ficar isso? Então, será que todo mundo, inclusive aqui em Minas, alguns lugares de São Paulo, tem ido muito adventista? Tem vindo muito adventista para cá. Por quê? Porque vem essa questão da montanha e tal. Mas, e aí? E como é que fica o norte, nordeste, centro-oeste, o Planalto Central, regiões de baixada, que também são regiões boas, mas só porque tem uma indicação, tá? Não é regra. É uma indicação. Uma indicação quanto às questões das montanhas, e todo mundo sai dessas regiões de planície para ir para as montanhas. Na minha opinião, tá, é uma negligência muito grande quanto às outras regiões que têm sido aí deixadas para trás. Amém. Muito bom. E não deixando de esquecer, né, não podemos esquecer que o primeiro passo é buscar a Deus, né? Sim, buscar a Deus. É importante você buscar a Deus em oração para saber qual que é a vontade dele. E conforme ele for abrindo, inclusive se você for ler lá em Vida no Campo, o texto diz assim mesmo, conforme o Senhor for abrindo, né, aí é que devemos dar o passo, né? Amém. Então, glória a Deus por isso. Terra, né? Vamos falar agora um pouco aqui da parte prática, Quiris. Como escolher uma terra? A live de hoje é justamente abordar esses termos práticos, né? Tamanho de terra, o que tem que ter dentro, qual que seria o ideal, tipo, se tem casa, se não tem, se tem água, se não tem, se passa um rio dentro, né? Se tem floresta, já tem pomar pronto. Tudo isso a pessoa que vai comprar um terreno deveria prestar atenção, né? Então, quando a pessoa for lá buscar, por exemplo, escolhi a região, eu vou morar agora aqui, por exemplo, Nordeste. Então, escolhi ali uma cidade, um estado, eu vou começar a procurar terra ali. Na sua opinião, o que seria interessante? A pessoa ir logo de cara, de carro, ou procurar conhecer alguma pessoa por lá? Olha, se a pessoa tem um conhecido já no local, facilita muito. Sim. Ele vai poder ficar hospedado. Se tiver uma pessoa ali morando, ela já vai ter algum conhecimento da região, já pode passar algumas dicas, pode acompanhá-lo nos lugares. Então, é uma coisa que facilita. Sim. Mas assim, a primeira coisa que todo mundo fala e é praxe que tem que ter numa terra é água. Água, assim, falando de coisas práticas agora. Sim. Se você vai para uma terra, não interessa se a terra ela é nutritiva, se ela é alcalina, se ela tem nutrientes o suficiente.
enfim, se o clima é bom, se a altitude é boa. Se ela não tiver água, meu irmão, você não faz nada nela, não faz absolutamente nada. Então você precisa ter, a primeira coisa, água, e água boa. Tem lugares, por exemplo, eu tenho um amigo que ele conhece algumas regiões do Mato Grosso do Sul. Aí ele falou que numa região lá, que inclusive tem bastante água, mas a água, não sei por qual motivo, ela é salobra. Então não dá para fazer muita coisa com a água lá. Eu conheço também um pessoal de uma região no Rio de Janeiro que a água, eu não sei se é por conta que é próximo do mar, eu não sei, ela dá uma ferrugem. E também é uma água bem salobra. Além de ser salobra, ela dá um lodo vermelho, uma ferrugem muito estranha. Mancha a roupa, enfim. É muito esquisita. Então, é um requisito básico, água. Tem a questão de ser água por gravidade ou não. Aí vai depender do acidente da Terra, da geografia da Terra, da topografia dela. Por exemplo, aqui em Capitólio é uma região mais montanhosa, mais acidentada. É mais fácil de ter uma água por gravidade. Água por gravidade, eu acho que é o sonho de todo mundo que quer ter uma propriedade rural. Porque você não precisa ter bomba. Você não precisa gastar com energia. Você que quer irrigar, né, se a água por gravidade é em abundância, você não tem problemas quanto à irrigação. A água por gravidade é a água que nasce na parte de cima do terreno, na parte mais alta, e você faz uma captação ali, desce uma mangueira e a água desce naturalmente, né, com o poder da física, por gravidade. Então ela escoa ali, chegando onde você quiser, na sua caixa d'água. Tem pessoas que fazem um tanque. O irmão Júlio, ele tem uma terra aqui em Capitólio, ele pega a água num lugar bem alto, ele tem uma caixa, um reservatório bem grande de água, num lugar ainda mais alto, e a água vem com a pressão abundante, ele consegue irrigar ali toda a terra dele com aspersor. Então, enfim, é uma facilidade muito grande. Para quem não tem esse privilégio, por exemplo, lá onde nós fazemos o congresso em Goiás, lá é uma região mais plana. Acho que é a região mais plana que eu conheço no mundo. Nas lavouras dá para pousar um avião, de tão plano que é. Lá também tem bastante água, mas não dá para fazer esse esquema de gravidade. Então, já vai um poço artesiano, alguma coisa assim, né? Tem até o que eles chamam lá de veredas, que é como se fosse uma mina, né? Um açude ali, brota bastante água. Lá na fazenda, o senhor lá, dono da fazenda, de um dos pedaços da fazenda, ele tem uma bomba que ela tem uma bateria estacionária e uma placa solar. Então ele não gasta. Então ele deixa ali, né? Ele não gasta. Ele fez um investimento, claro, teve um gasto ali, um custo. Sim. Mas ele não precisa ficar gastando mais, entende? Então a bomba ela é alimentada pela bateria que vem da luz solar, da energia solar. Então é uma opção. Tem também a opção de carneiro. Outra parte da fazenda, o Harold até lembra quando a gente foi lá, tinha aquele buriti. Sim, lembro. Tinha um outro pedaço e tinha um carneiro, né? Que é uma opção também bem interessante se a geografia do local proporcionar isso. O carneiro é uma bomba que ela é natural, assim, o sistema dela não precisa de... O radinho aqui tá tocando. O carneiro ele tem um sistema usado pela própria água. A própria força da água entra dentro dele, bate lá, eu não entendo muito bem como é que funciona, e ele consegue jogar água para cima, bombeando aquela água com a própria força da água. Então é um sistema bem interessante também. Então temos o carneiro, tem a bomba convencional elétrica, né? Tem a bomba através de bateria estacionária, e tem um sistema de irrigação por gravidade também, que é bem interessante. Tem também bomba manual, mas aí não é tão prático. Eu já vi pessoas até amarrar animais, deixar o animal girando lá e o negócio bombeando para ele. Uau. Eu já vi até uma moto, uma vez eu vi uma moto, um vídeo, eles amarraram a moto assim num ciclo e deixaram a moto engrenada na primeira, a moto fica circulando lá e bombeando também. Mas enfim, não é tão prático. Então fica aí a dica para você pesquisar sobre bomba hidráulica chamada carneiro hidráulico, né? Carneiro hidráulico. Carneiro hidráulico. Carneiro ou bomba martelo, tem gente que chama bomba martelo também. Tem muitos vídeos na internet que ensinam como fazer, sai barato e não usa eletricidade. É uma coisa mesmo bem mecânica. É uma coisa mecânica
Na verdade, não seria mecânico o nome? É meio... Ela é mecânica. É mecânica, mas ela não é movida por alguma força que exige um combustível. Não, ela é pela pressão pela da própria água. água. É pela própria água. água. Só que tem que ter uma quantidade de água razoável, tem que ter uma geografia que proporcione, mesmo que o terreno seja plano. Exatamente. Tem o irmão aqui, o irmão Francisney, ele até falou quando tá poço, tem pessoa que não vai ter nem uma mina, nem um córrego, nada. Então a opção é poço. Furar um poço mesmo. Né? Seja ele um poço daqueles convencionais, largos, né, com manilhamento, ou poço artesiano. Tá? Também tem a opção de bomba com bateria estacionária com energia solar. Eu morei no Maranhão e lá eu vi muitas casas em que o sistema de água realmente é poços que eles chamam de... É um poço grande mesmo que você puxa no balde, ou às vezes eles colocam uma bomba. Então, geralmente nessas regiões que são planas, não tem montanhas, não tem água por gravidade, é poço mesmo, a única solução. O irmão Francis, ele perguntou o que nós achamos do poço artesiano. Olha, eu já vi poço artesiano que exige bomba, e já vi poço artesiano de derem sorte de furar a veia d'água e a água jorrar para cima sem bomba, sem nada. Pegou a veia d'água e a água, pela pressão lá de baixo, ela sobe. Né? É uma opção, né? Não é descartável de forma nenhuma, mas tem um custo, né? Se você precisar de bomba, tem um custo, ainda mais se você querer fazer plantações. É uma coisa assim chatinha, você vai ter que pagar pela bomba, você vai ter que pagar a energia, se você tiver, dependendo o tamanho da sua lavoura, você tem que irrigar, é um custo até alto pela manutenção da bomba, pelo que a bomba vai exigir de energia. Agora, Kiris, relacionado, por exemplo, ao acidente da terra, ser montanhoso, isso é importante. Ser plano, né? Às vezes, por exemplo, eu já vi acontecer de uma família se encantar por uma terra, só que não tinha um lugar para colocar uma casa, entendeu? Então era tudo topo, sabe? Tudo montanha, tudo morro mesmo, muito inclinado, que é até difícil para um trator, né, fazer a estrada, fazer o platô. Então, o que a gente pode ajudar os nossos irmãos a respeito disso? Sobre terra acidentada... Olha, isso é muito importante. O que a gente pode... O que o irmão, quando chegar naquele sítio que está à venda, o que ele precisa ver? Isso é muito importante, porque ao você orar, deduzir também que você tem uma missão. Vamos seguir as ordens, né? Você orou ao Senhor, deduzir que você tem uma missão. Você também precisa ir para um lugar onde você vai ser útil espiritualmente falando. Viu que tem água, aí você olha também o acidente da terra. Porque não adianta também você ter muita água, mas a sua terra ser uma parede. Tem até lugar que o pessoal encara. Por exemplo, da onde o Silverino veio, que é uma região de serra no Espírito Santo, e é serra assim, meu irmão, é quase na vertical mesmo, assim, é quase 90 graus. E o pessoal lá planta, assim, é de assustar. Eles usam Tobata, que é um microtrator, que você tem que ter certo cuidado com ele, porque ele é um tratorzinho e ele é perigoso. Você não pode descer com ele de frente, tem que descer de ré, senão ele embica. Enfim, o pessoal planta. É muito mais dificultoso, mas é o que eles têm ali, eles plantam ali mesmo. De onde o Júlio veio também, Teresópolis, tem bastante terra acidentada, o pessoal planta também. Tá? Mas existem regiões que é praticamente impossível de você trabalhar. Então não adianta você ter bastante água, você comprar uma terra barata, né? Uma terra que aparentemente é produtiva também, mas é acidentado. O ideal é que seja as áreas de plantio seja plano, mesmo que a terra seja bastante ondulada, seja acidentada, mas que tenha áreas que dê para plantar, o que a gente chama, né, na linguagem rural de tratorável ou mecanizada. Tá? Uma área que você consegue ali passar um trator, gradear, que você consegue adubar, você vai colocar esterco ali, adubo. Vem a primeira chuva, se a terra for assim, leva embora teu esterco. É verdade. Entende? Então, tem tudo isso para pensar também. É possível
plantar numa terra que é mais íngreme? É possível, vai dar um pouco mais de trabalho, você tem que ter um pouco mais de metro, um pouco mais de jeito, mas é completamente possível. O ideal é que fosse planinho. A terra que o IAG adquiriu, ela é um pouco acidentada. Tem áreas menos acidentadas, tem áreas mais acidentadas, né? Mas de qualquer forma, muitas áreas ali dá para se aproveitar e plantar. Ok? Então é importante isso, porque um dos ideais também de vida no campo é plantar. É plantar. Sim, sim. E mesmo que a terra existam áreas muito íngremes, você pode fazer pomar, você pode plantar árvores. Tá? Áreas mais planas é melhor para verdura, lavoura de verdura. Agora, áreas mais íngremes, né? Eu vim de uma região do Rio de Janeiro, não sou carioca, mas eu morei um tempo lá. Eu tinha uns parentes numa região lá que tinha banana plantada, e era banana assim num lugar assim que era uma escalada para você subir. E era uma região altamente produtiva, só plantava muita banana. Então, existem alguns tipos de cultura que dá para se aproveitar mais em áreas mais íngremes. Isso é interessante. Aquiles, em muitas partes do Espírito de Profecia, a irmã White fala sobre o tamanho de terra. Ela diz assim, ó, sobre um pequeno trato de terra. O que seria mais ou menos esse pequeno trato de terra? Olha, tem pessoas que perguntam para mim, qual o tamanho de terra? Não tem nada especificado. Não tem nada especificado quanto a isso. Quanto maior a terra, mais trabalho você vai ter. Não é fácil você cuidar de uma terra. Mas se você for sozinho, o seu projeto for sozinho, tá? Não é? A terra exige manutenção. Se você não roçar, se você não cuidar, sua área vai se perder, vai virar uma mata. E dependendo da região, quando vira mata, você não tira mais. Tá? Você não tira mais. Fica aquilo ali, se você tirar, você é multado. Então, assim, é interessante adquirir um pedaço de terra que dê para você se manter. Que seja plantar, né? Exatamente, que seja realístico. Você conseguir manter ali o terreno, plantar tudo direitinho e também tirar sua subsistência dali. Eu morei numa região no Paraná que um alqueire de terra dava para sustentar, dava até mais, mas tinha 3 famílias morando lá e no alqueire de terra sustentava, plantava arroz, feijão, trigo, milho, soja, tinha tubérculos ali variados, batata doce branca, batata doce daquela rosinha, inhame, verduras, aquele feijão andu. Então, enfim, e um alqueire de terra, e tinha ainda espaço que não estava plantado, quiabo, jiló. Então mantinha 3 famílias e muita coisa se perdia, porque na roça é abundância, né? Amém. Tem uma citação da irmã White que ela fala assim, um pequeno trato de terra onde possa ter um jardim, né? Tem também outras que ela tem mais ou menos o mesmo sentido, que ela fala, ó, um pequeno pedaço de terra que possa ser cultivado, né? Ou seja, não tão pequeno a ponto que você não possa ter pelo menos frutas e um espaço para plantar uma lavoura, né? Uma pequena lavoura, ou fazer alguma plantação, né, Aquiles? E também tem método inteligente, mesmo que a sua terra seja pequena, seja 1 hectare. Existem métodos que você pode otimizar os espaços, você pode aproveitar cada centímetro da terra. É só você parar, fazer um planejamento, né, buscar conhecimento de quem tem mais experiência. Porque eu já vi pessoas com terra muito grande e mal aproveitada, e pessoas com curto espaço de terra que tem tudo plantado e tudo muito bem aproveitável. É verdade. Geralmente, se a pessoa se interessar bastante sobre o assunto, estudar, com certeza ela vai saber aproveitar melhor a sua terra, né? Mas, então nós vamos recapitular os passos até o momento, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, né? Depois verificar qual o seu propósito para aquele lugar, se você vai evangelizar, evangelismo né? local. Isso é muito importante, isso daí. Água, verifica se a terra tem água, se aquela região ela é uma região que tem bastante água, se é uma região muito seca, né? Mas ainda com tudo isso, né, Aquiles, mesmo assim, existe a possibilidade de se viver numa região que é seca, né? Tem gente, os berberes vivem há milênios no deserto e estão vivos. É verdade, né? O acidente da terra, se a terra é muito acidentada, né? Se tem uma região que é tratorável, que é cultivável, né? E isso daí é muito bom, muito importante.
né? E aí vamos falar um pouco sobre distância da cidade, Aquiles. O que você acha? Quantos quilômetros mais ou menos da cidade seria interessante a pessoa Essa é buscar outra pergunta que sempre chega no meu telefone. Ah, meu irmão, qual é a distância da cidade que eu tenho que morar? Olha, depende de você. Depende de você. Eu morei numa região no Paraná que era 8 quilômetros de distância da cidade e estava ótimo. Hoje eu estou morando a 22 quilômetros de distância da cidade e está ótimo também. Já morei mais longe, já morei a 28 quilômetros de distância. Mas assim, você tem que pensar que existe um custo. Primeiro, você tem com que se locomover, você tem um meio de transporte, uma condução, seja um carro, uma moto. E pensar que é só uma moto, nem na época da chuva é mais complicado. Tá? E mesmo seja um carro, um lugar tão longe, né? Será que não vai estragar o carro e tal? Porque carro na roça, meus irmãos, é muita manutenção mesmo. Então tem que pensar isso em primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo que você tenha um carro, você vai ter condições de manter o combustível e a manutenção desse carro batendo, ó, ida e volta. Eu estou a 22 km da cidade, ida e volta, já são mais de 40 quilômetros, tá? 44 quilômetros, ida e volta. Então, assim, tudo isso tem um custo. Tem um custo. As pessoas às vezes caem na fantasia e na utopia de achar que eu vou morar no campo e vou sobreviver do que eu plantar. Ok, é uma meia verdade. Por que é uma meia verdade? Porque você não tira 50 reais, você não planta uma moeda de 50 centavos e brota 50 reais, você não planta gasolina, você não planta pneu para o carro. Entende? Então, mas eu posso plantar para vender. Ok, você vai ter que ter um capital de giro para investir. Você vai ter que ter um carro, um veículo para escoar esse produto. Eu trabalhei um tempo numa lavoura. A realidade financeira era muito boa, muito promissora. A cidade aqui compra verduras caro, sabe? É rentável. Mas nós não tínhamos um dinheiro para manter o combustível e a manutenção do carro para escoar esse material, e não tínhamos um carro tão adequado também para escoar. Então acabou que ficou meio que frustrado os planos. Então tudo isso tem que pensar. Porque morar longe da cidade, o Silverino morou numa região aqui que dava quase 40 quilômetros da cidade mais próxima. Lá perto do Lajeado. Aqui não era nem Capitólio, era Vargem, já era município de Vargem Bonita. Pensa num lugar agradável, um paraíso, um sonho, sonho. Mas ele também não aguentou a despesa, porque para você ir e voltar da cidade é quase 80 quilômetros. E isso a cidade mais próxima, que é Capitólio. Ninguém faz nada em Capitólio. Capitólio não tem um bom comércio desenvolvido, variedade, preços bons. Então você tem que ir para Piuí, que é mais 20 quilômetros, 22 quilômetros. Então, ir de volta vai 40 mais 20, 60, e de volta 120 quilômetros vai fazer uma comprinha. Tudo isso envolve, não é só gasolina, tem 4 pneus rodando, tem 4 velas queimando, tem tempo desperdiçado, entende? Então, vai depender de você. Se você quiser, desejar e tiver condições de manter essa logística, amém. Se eu vou falar por mim, se eu tivesse condições, eu moraria mais longe. Eu gosto daqueles lados lá de cima, altitude e tal, é fresquinho, é muito bonito lá, muito agradável, mas entre o querer e o poder existe um abismo no meio. É uma coisa que você precisa lembrar quando você for atrás de terra, procurar, é verificar as estradas, né? O acesso. O acesso é muito importante no momento que você estiver buscando, verificar se realmente é um acesso bom, se é um acesso ruim, se vai dar para você ter o ir e vir, né, facilmente, porque às vezes você pode ou pegar um acesso perigoso, né, tem regiões montanhosas que o acesso é perigoso, ou tem regiões em que a pessoa não consegue chegar até sua própria propriedade, né, digamos assim. Então,
fica alerta aí pro acesso também à distância, tão né? distante que nem você mesmo vai conseguir chegar na sua se terra. você não conseguir chegar na sua terra, aí fica complicado. Até mesmo porque a vida no campo não é uma desculpa para você ir se isolar. É para você também receber pessoas. Faz parte do ministério. Você levar, às vezes, uma pessoa que nunca ouviu falar de vida no campo, vai lá na sua casa, no seu sítio, vai ver uma vida diferente, aquilo ali vai chamar a atenção, o testemunho vai falar mais alto, né? Mostrar que é possível. Exato, mostrar que é possível. Então, não é simplesmente se isolar, mas também verifica aí a situação do acesso até essa terra em que você está em vista, né? Então, não esquece, já vimos água, já vimos a questão da missão, os níveis, né? Os desníveis, acidentes da terra, né? Então já vimos sobre montanhas e planícies, né? Nós começamos a falar sobre isso. E vamos falar agora sobre questões de valores, né? Vamos falar um pouco sobre questões de valores. O que seria o ideal, valores, né? As pessoas geralmente, o que o pessoal geralmente faz? Procura vender sua própria residência na cidade e tenta comprar uma propriedade no campo, né? Só que o que acontece? Às vezes a propriedade no campo ela é mais barata, em partes, porque geralmente você não encontra tão pedaços de terra. Geralmente o pessoal quer vender trechos grandes, né? Que aí se torna um pouco complicado, né? Porque você não consegue encontrar trechos pequenos de terra. Tem regiões que não vendem um alqueire, 2 alqueires de terra. São 20, 30, 40. Né? Então, aí você tem que realmente planejar bem para que você não acabe vendendo sua casa na cidade e ficando sem terra, né? Olha, valor, se a gente for falar no tema de valor, dá para colocar vários subtítulos, porque o valor da terra já é um alerta. Obviamente existe a atuação de Deus, existe a fé. Deus pode abrir as portas e fazer com que uma terra muito boa, numa região excelente, com a casa boa, com circunstâncias favoráveis, apareça. Eu já vi. Inclusive tem uma citação, eu li em eventos finais essa semana, que Deus ele pode abrir as portas em regiões e os irmãos comprarem terras baratíssimas. Sim. Terras em regiões caras, que aqui mesmo já aconteceu. Nós temos exemplos de pessoas que compraram terras a preços bem baixos. Mas enfim, o próprio valor já é um indicativo de muita coisa. É aquilo, quando você vai como fazer uma compra e tem ali um sabão em pó, e o quilo de um sabão em pó já bem usado tá R$10, aí vem uma nova marca e você olha, nossa, tá R$3 esse quilo, nossa, mas R$7 de diferença, nossa, é agradável. Você não vai lá e compra assim de uma vez, a terra é a mesma coisa, você tem que analisar, se a terra, aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, alguma coisa tem. Às vezes não é problema com a terra. Às vezes o proprietário está endividado, precisa de dinheiro e baixa o preço. Acontece. Tudo é possível. Tudo é possível. Deus abre as portas. Apareceu, eu já vi um caso de uma pessoa tá com um familiar doente. Ele precisava de dinheiro para fazer um tratamento e ele vendeu uma propriedade super barata, muito barato mesmo, uns 40% abaixo do valor que valia a propriedade. Então ele... Sorte de quem comprou, né? Sorte de quem comprou. Foi uma oportunidade que apareceu. Né? Às vezes, já vi até pessoas que herdam, tem uma herança, não sabe muito bem quanto que vale aquilo e desfaz por um valor simbólico também, sem saber. Se livrar, né? Os pais já faleceram, não tem interesse. Vai pra... Tá? Então, acontece. Às vezes não está relacionado a um problema com a terra, mas também é muito possível que esteja relacionado. Tá? Você pode colocar nesse quesito de preço vários subtítulos: violência, influências, falta de benefício da terra, acidente, falta de água, regiões secas. Tá? Aqui em Capitólio, eu diria que o preço aqui é médio, né? Nem tão caro, nem tão barato. Onde eu morei no Paraná é muito caro. Onde eu morei, uma região altamente produtiva, até inclui a questão da monocultura, tá? É uma outra questão que a gente tem que avaliar, depois a gente pode até falar.
ali era muito caro. Já outras regiões, por exemplo, o Harry, ele veio de uma região muito, muito barato, a terra lá. Pode falar do... Sim, sim. O Harry, ele chegou a comprar uma propriedade por R$ 1.000 o hectare. R$ 1.000 o hectare. Ele comprou 5 hectares. 5 hectares por R$ 5.000. É muito barato, né? Dão 2 alqueires por R$ 5.000. Exatamente. Mas assim, às vezes o barato sai caro. Por quê? Foi o que aconteceu, porque eu Exatamente. tive que sair de lá porque a região era um pouco perigosa, né? E a entrada, o acesso até essa terra era ruim. Além de ser ruim, era cheio de pessoas assim, esquisitas. O ambiente não foi muito legal. Então eu revendi essa propriedade lá. Eu revendi, outra pessoa quis ficar com ela. Foi uma oportunidade que apareceu, mas que se demonstrou não tão boa. Não tão boa. Então, enfim, eu conheço algumas regiões. Esses dias mesmo o irmão falou: nossa, vocês não, por que comprou tão caro aí? Eu conheço tal região. Esses dias eu vi num grupo uma pessoa falando assim: vende-se um terreno lá aqui no norte de Minas por 30.000 hectares. Não, 30.000 hectares não. 30 hectares por 30.000, também sai R$ 1.000 o hectare. É, isso mesmo. Aí eu fui pesquisar um pouco da região. A região fica num lugar assim extremamente seco. Pesquisei sobre a cidade, muito índice de violência. Então assim, bem complicado o lugar, bem complicado. Então a gente tem que avaliar não apenas o preço, nós temos que avaliar todas as circunstâncias. As influências que vão te rodear, a questão de violência, se tem água, se o terreno é acidentado. Quanto mais plano o terreno, mais caro é. Quanto mais íngreme. Então, assim, às vezes a pessoa vende lá uma área lá por R$ 500, mas você vai lá e só pedra, morro sem água. É verdade. Não adiantou de nada. Você tem uma terra que não vai fazer nada com ela. Tem gente que compra terra que não tem muito o que fazer com ela. Então, o valor da terra abre o olho. E mesmo assim que seja cara, confira todos esses itens que nós mencionamos. É verdade. E fora, se você buscar a Deus mesmo, Ele é capaz de abrir uma terra bem barata com as melhores condições para você viver com sua família. Sim. Um texto da irmã White muito interessante sobre esse assunto está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 360, que ela fala assim, devemos escolher um lugar apropriado segundo lhe permitam os recursos. Então, conforme os nossos recursos, a gente consiga um lugar assim, apropriado, né? Então, muito bom essa questão de valores. Geralmente assim, quanto mais para o norte, mais barato, né? Porém, mais escasso água, escasso segurança, né? Acesso às propriedades. E quanto mais para o sul, mais caro. Eu queria fazer um gancho nisso. Sim, pode falar. E falar que, mesmo que existam, por exemplo, ele mencionou o norte, né? Mesmo que existam regiões no norte ou no sul, sudeste, centro-oeste que não sejam tão favoráveis, lembre-se que também temos uma missão. Lembre-se do senso de missão. Amém. Ok? Mesmo que a região possa ser um pouquinho mais violenta, um pouquinho mais seca, um pouquinho mais quente, né? Pense também nas almas que estão ali. Pense também no benefício espiritual que você ou sua família e seus amigos podem levar para aquele lugar. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: a pessoa do norte, por exemplo, lá no norte do Brasil, que está mais acostumada com aquele clima mais quente, mais úmido, ela está mais adaptada àquilo. É mais difícil eu, que sou do sul, ir para lá, né, e me adaptar do que uma pessoa local ali se adaptar. Então o indicado é que a pessoa que é do norte, que ela encontre uma região ali no próprio norte, pois ela já está habituada com a cultura, com o clima, tá, com a temperatura. Tá, e quem está no sul também. Porque o que tem acontecido, muitas pessoas do norte, nordeste, centro-oeste, têm deixado as suas regiões e ido e se concentraram para regiões onde já tem uma grande quantidade de adventistas, onde já tem uma quantidade de pessoas que têm feito o trabalho, entendem? Então você que é da região norte, você que é da região centro-oeste, nordeste, sul, está mais habituado ao seu clima, ore ao Senhor, né? Questione ao Senhor: nossa, será que eu tenho que ir para lá? Será que não existe aqui um local onde eu tenha uma missão,
onde esses dias uma irmã, ela foi para um local que tem bastante presença adventista em Goiás, eu conversando com ela, ela falou, eu queria tanto ir para um lugar onde não tinha presença adventista, mas Deus me enviou para cá. E eu não entendi, eu falei, irmã, Deus vai te mostrar o porquê. E hoje ela já sabe o porquê. Amém. Tinha um monte de adventista, mas nem igreja tinha aberta. E ela foi para lá, na semana que ela foi, eles já reabriram a igreja está funcionando. Legal. Então assim, eles tinham a missão ali, entende? Então, que predomine o querer do Senhor e não o nosso. Amém, glória a Deus. Então, você até abordou aí um pouco sobre o clima, né? Isso é muito Sim. interessante. Eu conheci um irmão que ele era do Maranhão e ele comprou uma terra em Minas Gerais, só que ele não se deu bem com o clima. A região em que ele mora, na zona da mata, é muito fria. E ele falou que ele detestava o frio. Aí a gente fica aquela questão, né? Por que foi, né? O frio. Mas ele pensa em voltar para o Maranhão. O clima é uma coisa também que a gente tem que pôr em consideração. O clima. Porque dependendo do clima, você vai conseguir cultivar alguns tipos de cultura, outros não. Isso. Dependendo do clima, você vai ter mais praga ou não. Dependendo do clima, você vai ter uma adaptação mais fácil ou não. Entende? Dependendo do clima, você vai ter mais água ou não. Você que gosta mais de frutas tropicais, é óbvio que você tem que ir para um clima mais tropical. Sim. Se você quiser manga, banana em abundância, mamão, melancia, tudo isso é de clima muito mais tropical. Agora, kiwi, pera, esses outros tipos de cultura já não é tão agradável. Dependendo se o clima for muito úmido, é mais difícil de cultivar verduras, mela mais fácil e tal. Então, enfim, é também uma questão a se considerar. Questão de praga. Quanto mais quente e tropical for o clima, mais praga tem. O clima tropical ele é propício para a vida. Tanto vida vegetal, frutas, verduras e tal, quanto vida de pragas, né? Ali os comichões, os pulgões, enfim. Tudo isso também tem mais em clima tropical. Já o clima frio, ele tem a vantagem de ter menos praga, mas também o tanto de cultura que você vai poder desfrutar ali é mais limitado. Tem muitos tipos de fruta que você não consegue num clima mais frio. Se é um lugar de geada, piorou a situação. Se é um lugar de muita altitude também, porque certas culturas tropicais não se dão muito bem com clima de muita altitude. Então também é uma questão a se ponderar. Já que a gente está falando de questão de cultura, eu queria falar um pouco sobre monocultura. O que é monocultura? É a predominância de uma cultura só. Só soja, só milho, só trigo. É uma questão também a se considerar. Porque eu morei numa região que a monocultura e a agricultura era extremamente forte e desenvolvida. Muito desenvolvida. Tem, na minha opinião, tá? E vou explicar o porquê, uma desvantagem muito grande. Por exemplo, lá onde eu morei era assim, a sede da soja no Brasil. Muita soja. Nós cultivávamos sem agrotóxicos, sem veneno, sem adubo químico e tínhamos assim grandes desvantagens no clima. Porque se todo mundo ao redor mexe com monocultura lá, o pessoal batia veneno assim com tratores imensos. Tinha regiões mais afastadas ali que o pessoal batia veneno até de avião, que é o que acontece lá em Goiás, né? Lá é bem plano, assim, a perder de vista a soja. Assim, o horizonte é o deserto verde, eu chamo de deserto verde, porque você não vê uma árvore. É igual quando eu fiz uma viagem, passei pelo interior de São Paulo, é assustador, pelo menos para mim, é assustador. Você não vê uma árvore, você só vê cana. Aquilo é uma devastação grotesca do meio ambiente, contamina a água, o próprio solo, o solo fica cansado, o solo vicia em agrotóxico, o ar. Então, enfim, é aquela monotonia na paisagem, enfim. E ali onde a gente morava, você plantava, você não usava agrotóxico. Todo mundo ao redor usava, era perder de vista a soja também. Então você era uma ilha ali no meio do agrotóxico. Era uma ilha. Você sentia o cheiro do agrotóxico em época de bater o veneno.
e ninguém tinha praga na sua lavoura, porque a lavoura de todo mundo era envenenada, a nossa não era envenenada. Então o que acontecia? As pragas todas vinham para onde? Para onde? Para nossa lavoura. Então lá em Goiás nós também tínhamos esse problema, né? Mosquito. Tudo ao redor não tem mosquito, por causa de veneno. Agora na fazenda onde estávamos que não tem agrotóxico, muito mosquito, tem muita praga. O próprio ambiente, o ar contaminado. Então, enfim, é uma questão a se ponderar. Você que quer ir para o campo, né, ponha isso no lápis. Será que tem muita monocultura? Será que tem muito veneno? A questão da água também contamina o solo, né, contamina os lençóis freáticos. Então também é uma questão a se ponderar, a se pensar. Amém. Vale lembrar que todas essas orientações que nós estamos dando são relacionadas ao que os olhos humanos veem, né? Mas somente Deus é que pode realmente mostrar para você qual que é a terra, qual que é a região que você deve ir. Por isso que o primeiro passo que nós temos aqui é buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar para saber qual que é a vontade dele. Sim. E de alguma forma o Senhor vai te orientar para onde ir, as portas vão se abrir para algum lugar e você vai poder começar a ver para onde é que o Senhor quer que você vá e qual que é a sua missão nesse trajeto de ir para o campo, tá? Que Deus abençoe. Aquele sobre custo de vida, ainda faltou a gente falar um pouquinho sobre esse tópico, custo de vida, porque existem regiões em que a gente pode adquirir uma terra boa, mas próximo não tem uma cidade que tem um custo de vida bom, né? Que dá para você se manter ali realmente. Como por exemplo, aqui em Capitólio, nosso custo de vida é muito alto, né? Dá vontade, a gente, na verdade, busca comprar coisas, às vezes que a gente necessita para casa, que a gente não planta tudo. Na cidade grande, né? A gente vai em Passos, a gente vê, às vezes, coisas de São Paulo que vem pra gente, a gente coloca lá num ônibus, né? Porque aqui próximo, a cidadezinha é muito, muito alto o custo de vida, né? Muito caro. Então isso é importante também você levar em consideração no seu planejamento. Então todos esses dados é importante você colocar no seu planejamento, né? Então, você vai falar alguma coisa? Olha, é uma questão também a se considerar muito, porque, por exemplo, aqui realmente tudo, pelo menos para nós que de onde eu vim, era muito, muito mais barato as coisas. Sim. E alimentação, que nem tudo, né, nós plantamos, como ele falou, peça de carro, gasolina, então, gasolina aqui é absurdamente mais cara do que outros lugares. Né? Então você tem que parar para pensar nisso também, principalmente você que está indo para uma região, os primeiros meses é ir para a cidade direto, comprar isso, comprar aquilo, comprar cano, comprar material de construção. Então tudo isso é muito dificulta mais. Né? Aqui para a gente construir, por exemplo, a gente paga um frete absurdo, porque a cidade é longe, eles não trazem até aqui sem cobrar frete. Tá, então, até para comprar coisa na internet, até na internet nos atrapalhamos, porque o frete para cá é muito caro. É muito caro. Então, a pessoa que tem um custo que tem uma condição financeira um pouco mais baixa, tem que pensar nisso. Porque afeta tudo, afeta o preço de terra, afeta o preço de muda, afeta o preço de roupa, preço de peça de carro, gasolina, comida, tudo. Então, também é uma coisa a se pensar. Isso é verdade. Verdade, muito interessante. Então, só para recapitular tudo que a gente já falou aqui, né? Então, vamos criar aqui um pequeno roteiro do que você precisa fazer. Primeiro passo, buscar a Deus, saber qual que é a orientação divina para a sua vida, para qual lugar que Ele quer te enviar, qual que vai ser agora o passo que você vai dar. Né? Então, conforme o Senhor for abrindo, as oportunidades forem surgindo, você vai poder ali encaminhar, né? Vai poder direcionar todo o seu foco para aquela direção. Né? Amém. Então, chegou sei agora para onde é que eu devo ir, agora eu entendo que essa é a vontade do Senhor, agora você começa a pesquisar a terra naquela região, então você começa a ver uma aqui, esse sítio está à venda, vai lá, vai ver se tem água, vai ver se tem uma área que você pode plantar, que você pode ter um pomar, que você pode ter uma horta.
né? Ver se não é só pedras, não são só pedras, não são só morros, né? Ver como é que é o acesso, ver se tem água, pesquisa na vizinhança o histórico daquele terreno, de repente pode ter alguma coisa ali que não foi paga, né? Tem muito terreno por aí com dívidas altíssimas, né? Isso é muito importante também você pesquisar. Às vezes o terreno está barato, mas a dívida está lá no alto, né? E quem adquire acaba levando toda essa bagagem junto, né? Então, preste atenção nisso também. Verifica se tem multa o terreno, se tem alguma coisa ali que pode estar que pode impedir, né, que a sua vida seja tranquila, né? Então, vê também questão de se tem uma casa, se não tem, se for construir, quais vão ser os custos. E tudo isso vai agregar também valores na terra, né? Na terra, É muito melhor você comprar uma terra já com uma casa construída, com frutíferas plantadas. Tem terra que é mais barato, só que aí não tem estrada, não tem energia, não tem casa construída. Fala, eu comprei uma terra baratinho, 50, 40 mil reais, mas o que você vai gastar construindo e põe o frete no lápis, porque para a zona rural cobra frete, não é barato tudo é mais não. caro, para a zona rural tudo é mais caro. Então, coloca isso no seu planejamento, né? Verificar tudinho, se tem casa, se não tem. Ainda, por mais simples que seja, é o melhor, sabe? Quando você chega numa terra e tem casa, é muito melhor, né? Vai te evitar aí muitos transtornos na construção, né? Na compra de materiais. Às vezes você compra, vem errado para trocar, é uma confusão, é muito distante da cidade. Então tudo isso leve em consideração no seu planejamento, né? Então, no momento em que você for escolher a terra, realmente seja ciente de todos esses pontos, né? Se tem água, se tem energia, né? Se tem o acesso, se é bom, né? Então tudo isso se leva em consideração. O clima da região, como que é o clima daquele local ali, né? Às vezes, né, nem a situação, por exemplo, você lembra daquela casa lá do Cantão? Ô, Cantão. Do Cantão Onde eu ali. morei? Cantinho. Do Cantinho, Cantinho, Cantão. O acesso lá era terrível. Tem uma vez lá que eu fiquei ilhado, choveu, eu não pude sair, porque o rio circundava a minha casa, eu não pude sair. E fora isso, atrás da casa dele tinham 2 paredão assim, ó, que impedia de entrar sol na casa, rapaz. Né, Aquiles? Ali o sol só batia para um lado, né? E a janela do meu quarto dava para dentro de um curral. Puxa vida, é isso daí. Tudo isso você tem que levar em consideração quando você for comprar a sua terra, né? Você procurar e tudo mais. Então, hoje a internet está aí, você pode pesquisar à vontade sobre uma região. O Aquiles ficou sabendo de uma terra, 30 mil reais. Ele foi lá, pesquisou a região, viu como é que era, então ele já pode ali indicar ou não para alguém, né? Então, talvez alguém que mora lá perto, que já vive na região, né, Aquiles? Sim. Aí seria melhor, né? Sim. Porque aí já conhece como é que é o pessoal, como é que é ali a comunidade, né? Já sabe como é que é a comunidade. Então, isso daí vale a pena, né? O pessoal do Instagram, o vídeo pausou já deu um pause ali no Instagram. Pessoal do Facebook, eu acho que nós abordamos todos os pontos que precisávamos abordar com vocês. Né, questão de montanhas, falamos, se planície, montanhas, valores, questão de valores, nem sempre que é barato é bom, né, nem sempre que é caro então é bom também, né, desvantagens, falamos sobre questão de violência, clima, né, então distância da cidade, acesso, custo de vida, né, se você perdeu algum desses detalhes, volta lá no vídeo depois, que vai ficar disponível na nossa página e verifica lá, tá? E se você quiser esse guia aqui sobre a propriedade, guia para a propriedade rural, é um PDF que foi disponibilizado pelo WhatsApp. Nós não sabemos quem produziu, mas está dizendo que é livre. E está dizendo que é livre de direitos, né? E você pode depois entrar em contato conosco que a gente envia para você, se você ainda não ouviu falar desse PDF. É um guia muito bom sobre esse assunto. Guia para a propriedade rural. Amém. Você pode nos solicitar que a gente envia para você. Tá bom? Espero que essa live possa ter sido útil para você. Né? E vamos aguardar aí a próxima live, se Deus quiser, na terça-feira. Amém? Amém. Umas saudações a todos. Vi até que tem um irmão aqui de Cabo Verde. Amém. Saudações a nossos irmãos cabo-verdianos.
Amém. Teve um irmão aqui do Ceará que falou que existem serras e lugares também muito bons no Ceará. Com certeza existem bons lugares em todos os estados. Amém. Então pense na missão, né, no ID e nas almas. Amém. Que estão Verdade. espalhadas aí pelo Brasil afora. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos orar então. Então oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite, e pela oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos de todo o Brasil e até de outras partes do mundo. Amém. Que o Senhor possa guiar o teu povo nessa decisão de ir para o campo e que o ID, o amor às almas, possa também prevalecer. Amém, Senhor. Que o Senhor nos imbua, Pai, do Espírito de Cristo. Nos dê uma boa noite de sono. Em nome de Jesus é o que te rogamos. Amém, Pai. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Tchau, meus irmãos. E até Fiquem a com próxima Deus. live. Deus abençoe.